Então, ó, é, tinha dito, né? A gente vai falar sobre a perspectiva austríaca, entre aspas, sobre duas formas de governo, né, que são a democracia e a monarquia. Antes eu tenho que dar um disclaimer, né, porque inclusive até me perguntaram já por que eu tinha colocado a austríaca entre aspas, e é porque tem muita gente na escola austríaca, né, cara, e tem bastante gente que discorda entre si sobre algumas coisas. E, por exemplo, o que eu vou falar aqui hoje não é consenso dentro da escola austríaca. Inclusive, os maiores economistas austríacos, que a maior parte das pessoas conhecem, como o Mises, o Hayek, o próprio Rothbard, eles, sobre a perspectiva de monarquia e democracia, eles diriam o exato oposto do que eu vou falar. Quem diz o que eu vou abordar aqui é o Hoppe, o Hans Hoppe. Ele tem um livro, né? Vocês todos devem conhecer, que chama Democracia, o Deus que Falhou. E eu escrevi um artiguinho, um texto, usando esse livro de base há uns 2 anos atrás já. Nossa. Eu usei esse artigo de base. E aí hoje eu vou falar basicamente o que está naquele artigo. Eu vou elaborar um pouco mais a parte de preferência temporal e um pouco menos a parte de monarquia e democracia, porque lá o foco era mais monarquia, democracia e história. Eu quero aprofundar um pouco mais nessa primeira parte que faltou, e aí essa aula pode servir de complemento para aquele texto ou vice-versa, né? Não sei qual é o foco de interesse de você, mas eles se complementam de certa maneira. A posição do Mises, do Hayek, do Rothbard, e provavelmente da maior parte dos outros economistas austríacos sobre a transição política da monarquia hereditária tradicional para a república democrática, é de que essa transição foi um progresso. Né? Eles têm uma visão mais iluminista disso. Os iluministas, inclusive, foram os que derrubaram as monarquias. E eles compartilham dessa visão iluminista de que isso tenha sido, de fato, um avanço. O Hoppe, ele vai na linha oposta, ele argumenta isso no livro. Ele vai dizer que, na verdade, a transição da monarquia para a república democrática foi um retrocesso. Vou falar o exato oposto. E ele vai argumentar isso com base em 2 pontos principais. Primeiro, a preferência temporal dos governantes e dos governados sobre uma monarquia e sobre uma democracia, E o segundo ponto é a consciência de classe dos governados, especificamente dos governados. Eu vou começar falando da preferência temporal, que é mais demorado, mais complexo também. E depois eu vou abordar um pouco mais curtamente a parte da consciência de classe, porque ela é um pouco mais simples. Preferência temporal não é tão simples assim. Então tá. Primeiro, a gente tem que definir o que é preferência temporal, né? A preferência temporal, você pode pensar nela e ela é representada assim mesmo, como uma escala. Ela é uma escala com a qual as pessoas valorizam benefícios presentes sobre benefícios futuros. Lembrem da ordem. Bens presentes sobre bens futuros. Existe uma tendência
no homem de valorizar bens imediatos, bens presentes. Então, o indivíduo que tem uma baixa preferência temporal, ele é uma pessoa orientada para o futuro. Por quê? Porque, lembrem da ordem, a valorização de bens presentes sobre bens futuros é baixa, nesse caso. Por isso, baixa a preferência temporal. Então, ele preferiria, por exemplo, poupar, investir, ao invés de consumo imediato, de gastar agora. Agora, o oposto seria uma pessoa com uma alta preferência temporal, né? E uma pessoa com uma alta preferência temporal é alguém orientada para o presente. Porque a valorização, né, por parte dela, lembrem da ordem, bens presentes sobre bens futuros é alta. Ela valoriza muito bens presentes sobre bens futuros, entendeu? Essa pessoa preferiria gratificação momentânea, bens presentes imediatos agora, né? E recompensas também momentâneas, imediatas, mais próximas do presente tempo. A gratificação posterior, recompensas posteriores, né? Enfim, então você pode lembrar dessa regrinha de um jeito simples. Hoje alto, amanhã baixo. Pode pensar assim. Então, se os bens almejados estão no presente ou próximos do presente, uma preferência temporal mais alta, e se eles estão longe do presente, distantes do presente ou mais distantes do presente, é uma preferência temporal mais baixa. Mas então, por que que isso acontece? Existe uma justificação para isso. Quando o homem age, e às vezes eu vou me referir a isso, ao homem nesse caso, como agente, mas pensem sempre que esse agente é um ser humano. Porque ação, para a escola austríaca, para Mises e para todos os outros economistas posteriores ao Mises, principalmente, mas antes já também, os mais posteriores é explicitamente isso. A ação, ela toda ação é ação propositada. É uma alocação de recursos propositada. E animais, eles não conseguem agir propositadamente, premeditadamente. Eles agem aparentemente desse jeito. O Mises vai argumentar sobre isso, eu não vou entrar nesse caso. Mas os seres humanos agem propositadamente, não os animais. E o agente humano, ele sempre visa substituir um estado de coisas menos satisfatório. Isso aí vocês já devem ter decorado, porque é muito conhecido. Sempre busca substituir um estado de coisas menos satisfatório por um estado de coisas mais satisfatório. Então, ele, portanto, demonstra certa preferência por bens que ele valoriza mais, né? O Mises chama isso de subjetivamente mais valorizados. Mas que são valorizados por ele mesmo. E não por menos. Sempre são coisas que vão te levar a um estado, ou pelo menos que você acha que vão, te levar para um estado de coisas mais satisfatório. Além disso, ele sempre considera um momento futuro, né? Em que os objetivos que ele pretende alcançar, os fins dele, vão ser alcançados. Isso é o tempo necessário, né, para realizar essa ação, para alcançar esse fim. E assim, desse jeito, ele demonstra, então, também uma preferência universal, geral, por bens presentes, ao invés de por bens futuros. E por bens também, né, como corolário disso, por bens mais duráveis ao invés de por bens menos duráveis. Mas por que isso aí? Porque todo agente, ou seja, todo ser humano agindo, ele requer uma certa quantidade de tempo para alcançar o fim dele, né? E, dado que
nós sempre precisamos consumir algo o tempo todo, a gente não consegue, em vida, interromper totalmente o consumo de qualquer coisa, cara. Pode ser oxigênio, tanto faz. A gente não consegue interromper totalmente o consumo de tudo enquanto a gente tá vivo. E o nosso tempo é escasso, né? A gente morre. Então, tudo mais constante, e existe uma expressão para isso que os economistas austríacos, mas todos os economistas, de maneira geral, que falam sobre teoria, economia teórica, de maneira geral, eles usam. A expressão é ceteris paribus. Você já deve ter ouvido. Significa tudo mais constante mesmo. Então, tudo mais constante, né? Só essas coisas consideradas, os bens presentes, ou que se fazem disponíveis antes, né? Os bens que você consegue alcançar mais rápido, obter mais rápido, eles são e devem, né, ser necessariamente mais valorizados do que os bens futuros. Ou os que ficam disponíveis mais tarde, com mais dificuldade, enfim. Então, repetindo, para memorizar. Por que nós preferimos coisas agora a coisas depois? Isso é uma regra. Porque o tempo é escasso, né? E nós precisamos consumir para nos manter vivos, senão a gente morre, literalmente. E o que pode ser do nosso interesse, né? Porque estar vivo pode ser um estado de coisas mais satisfatório do que estar morto. Não sempre, não para todo mundo, mas pode ser que aconteça. E como o tempo é escasso e a gente precisa consumir para se manter vivo, então a gente prefere consumir os bens que se fazem ou que estão disponíveis presentemente, né, ou mais imediatamente, ao invés dos que não estão presentes agora ou que vão se fazer presentes mais tarde. Esses primeiros, os presentes agora, eles são mais valorizados, então. Esse é o fenômeno da preferência temporal. E a queda da preferência temporal, ou seja, a predileção do homem por bens futuros ao invés de bens presentes, é o que o Hoppe chama de processo de civilização. Porque, como eu tinha falado, isso faz com que o agente prefira fazer investimentos, poupanças, coisas do tipo, certo? Não consumir esse dinheiro agora, não gastar ele agora. Enquanto o aumento da preferência temporal, ele é o que o Hoppe chama de processo de descivilização. O oposto. O processo de barbárie. Ele não usa esse termo, mas ele chama de processo de descivilização. Então, impelido, né, pela preferência temporal, guiado por ela, que não é a única coisa que guia ele, vou falar depois, o homem ele só troca um bem presente por um bem futuro, né, se ele esperar um aumento da quantidade de bens futuros em relação à quantidade de bens que ele conseguiria agora. E se o homem não fosse limitado por isso, se o homem não fosse limitado por isso, né, se a única restrição dele, se ele não fosse limitado pela preferência temporal, na verdade, a única restrição dele fosse preferir mais, quantas maçãs você pode me dar agora? Uma. Quantas maçãs você pode me dar daqui a 10 anos? 15. Tá, então eu sempre vou querer 15, imagina. Se não fosse limitado pela preferência temporal, só pela quantidade bruta, absoluta. Se isso acontecesse, o homem ele invariavelmente escolheria processos de produção ou de aquisição de fins que proporcionariam a maior quantidade de resultado, né, pela menor quantidade
de esforço, independente do tempo, o que é um problema. Porque se imagina, por exemplo, o Robinson Crusoe. Piscou, você perdeu sua mulher. Se o Robinson Crusoe, ele encalha na ilha, e a primeira coisa que ele pensa, ao invés de fazer uma vara de pescar ou uma rede, acho que na história ele faz uma rede. Se a primeira coisa que ele pensa fosse, por exemplo, construir um barco de pesca, porque né, obviamente, o jeito mais economicamente eficiente de pescar em larga escala, ele morreria antes, tá ligado? Isso é um absurdo considerar isso. Não faz sentido, né? Ninguém age desse jeito, a gente considera o tempo. Mais uma observação interessante sobre isso, no Robinson Crusoe, é que a preferência temporal ela pode se manifestar de maneira oposta sobre coisas diferentes, mesmo que você esteja na mesma situação. Por exemplo, a preferência temporal do Robinson Crusoe para pescar, ela pode ser alta, porque ele quer pescar agora, ele precisa pescar porque ele não tem comida. Só que ela pode ser baixa para consumir o peixe. Percebe? Porque imagina que hoje ele não conseguiu pescar nada, mas ele tem uns peixes guardados. Se você considerasse só a preferência temporal de uma maneira meio superficial, você poderia dizer, por exemplo, que ele está com fome hoje, por exemplo, ele vai comer hoje. Mas se ele não tem certeza se ele vai pegar um peixe amanhã, e ele tem um peixe hoje, ele pode preferir aguentar um pouco a fome, passar um pouco de fome, dar uma apertada no cinto, e comer o peixe amanhã, que ele vai estar com a fome maior, já não vai estar aguentando tanto, para ter mais energia para amanhã tentar pescar, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, ele pode ter uma alta preferência temporal para construir um abrigo, construir uma vara de pesca, e não para consumir o conteúdo da pesca dele ou de alguma outra coisa. É interessante de pensar. E acho que última consideração sobre essa parte, sobre as definições de preferência temporal, é que a coisa mais importante que é definida pela preferência temporal, porque isso não é um negócio inútil. Não é só filosofia de cadeira, sabe? Filosofia de poltrona. É a taxa de juros. A coisa mais importante, provavelmente, que é definida pela preferência temporal. Porque a taxa de juros de mercado, e não essa taxa de juros tabelada de banco central, de país maluco que literalmente só fala assim, agora a taxa de juros vai ser 10. Não essa. A taxa de juros natural, de mercado mesmo. Ela é a soma cumulativa, né? E soma cumulativa você soma tanto positivo quanto negativo. E no caso da preferência temporal, não existe preferência temporal negativa, tá? Só existe alta e baixa preferência temporal. Talvez os anjos tenham preferência temporal negativa, mas eles não contam, porque a gente tá falando da ação humana, e os anjos, eles não são nem humanos e nem temporais para ter preferência temporal, então desconsidera. Existe nula? Não. Existe alta e baixa. A dos anjos talvez seja nula. Talvez não seja negativa, talvez seja nula. Mas, enfim, divago. Então, a taxa de juros ela é a soma cumulativa, né, de todas as taxas de preferência temporal individuais. E ela reflete, deveria refletir no mercado, a preferência temporal média de uma sociedade. Infelizmente, hoje em dia, na maior parte dos países, provavelmente, isso não acontece exatamente assim. Tem 3 jeitos, então, da preferência temporal ser afetada. Aqui a gente vai linkar com a outra parte da aula. São 3 jeitos que o Hoppe enumera, né, no livro dele. Eu não sei se existem outros. Eu imagino que esses aqui sejam exaustivos, tá? Não tenho certeza.
mas eles são externos, biológicos e institucionais. Esses eu anotei aqui, porque senão eu ia esquecer. Externos, biológicos e institucionais. O nosso foco, o assunto principal, vão ser os institucionais, porque a gente vai falar de Estado, mas é bom saber dos outros dois também. Os meios externos, como talvez você imagine, eles são basicamente desastres naturais, talvez a falência de algum ente querido muito próximo de você, que talvez te sustente, esse tipo de coisa. Eles são classificados como negativos, né? Porque eles causam... porque eles são deletérios. Geralmente são deletérios, né? Esse, por exemplo, de desastres naturais, que foi o exemplo que eu dei, eles são negativos. Mas, na verdade, eles podem... Você pode ter fatores externos que são positivos. Ou seja, que abaixam a preferência temporal. Eu anotei 2, um de cada. Eu anotei, por exemplo, no caso dos negativos, ou seja, que aumentam a preferência temporal, enchentes, ou inundações, ou deslizamentos, porque neles a taxa de preferência temporal ela vai ser afetada de maneira ruim, né? Aumentando a preferência temporal das pessoas que forem afetadas por esse tipo de coisa. E no caso de efeitos que podem ser positivos, ou seja, que abaixam a preferência temporal, você pode considerar, por exemplo, promessas, sabe? Imagina que alguém te prometeu, tipo, uma pessoa prometeu que vai casar com você. A sua preferência por procurar esposas agora, ela aumenta ou diminui? Diminui, certo? Porque você já meio que arrumou isso aí. Então a sua preferência temporal nesse sentido, ela é afetada de maneira positiva, né? Você não vai mais pensar nisso agora. Você pode se preocupar com pensar nisso depois. Ou parar de pensar nisso. Enfim. Os biológicos são os que eu pessoalmente acho mais divertido. Porque o Mises, no Ação Humana, inclusive, Vinícius, eu falei exatamente disso com você há uns meses atrás. Ele diz que conforme a gente cresce, ou seja, conforme a gente deixa de ser uma criança, um bebê, uma criança, se torna um adolescente, um adulto, e para por aí, porque quando a gente vai ficando idoso, ela pode voltar a subir, a preferência temporal pode ficar mais alta. Mas conforme a gente cresce, a nossa preferência temporal ela tende a cair. Porque as crianças, elas têm uma taxa de preferência temporal altíssima, altíssima, altíssima. Provavelmente uma das mais altas possíveis, assim. Isso porque elas não têm noção clara, né, de expectativa de vida, ou de se uma promessa vai ser realmente cumprida, coisa do gênero. Então, como elas simplesmente não conhecem isso, a preferência delas por bens presentes e gratificação imediata, ela é muito maior do que a preferência por bens futuros e gratificação posterior, né, ou tardia. Faz esse experimento, dá pra testar isso. Inclusive, acho que eu já vi, na verdade, tem vídeos sobre isso no YouTube. Pega uma criança e tenha 2 chocolates em mão. Pergunta pra ela, você prefere um chocolate agora ou 2 chocolates daqui a 2 horas? Moleque, ela vai correr pra responder um agora. Não vai nem pensar. E quanto mais nova ela for, desde que ela consiga entender o que você está falando, então, sei lá, 3 anos, 2 anos, talvez até menos, não tenho certeza, ela vai tender a preferir mais o chocolate agora, um chocolate agora, e não os 2 daqui a 2 horas. Porque ela realmente não sabe se você vai dar ou não, ela não tem esse conhecimento, não consegue entender. Então ela quer agora. Isso vai ser um padrão que tende a ir sumindo, né? E aí caindo, a preferência temporal e caindo, esse padrão ir desaparecendo. O terceiro tipo de alteração em preferência temporal, o terceiro tipo de fator, né, que pode alterar a preferência temporal,
esse é o nosso mais importante, são os institucionais. O seu padrão de preferência temporal ele pode ser afetado, e a sua taxa de preferência temporal, em consequência disso, também pode ser afetada pelas ações dos outros. Não por desastres da natureza ou coisas que aconteceram, nem por biologia, esses já foram. Agora são as ações dos outros. Por exemplo, se acontecerem violações de propriedade, ou, por exemplo, imagina que o João ele tem algumas coisas. E essas coisas foram roubadas ou danificadas pelo Pedro. Caso, por exemplo, o Pedro ele restrinja de alguma forma, né, os usos que o João pode fazer das propriedades dele, dos bens dele. Então, a tendência é que exista, então, um aumento da preferência temporal do João. Porque o futuro dele, o futuro dessas coisas, ou mesmo se forem coisas muito importantes, o futuro dele mesmo, ele se torna relativamente incerto. O Jordan Peterson fala bastante sobre isso quando, acho que na primeira ou na segunda regra do livro das Regras para a Vida, quando ele está falando muito sobre caos e ordem, ele fala que isso é cair no caos, é a incerteza do futuro. É quando o término de um relacionamento muito duradouro, que você, ou quando acontece uma traição, por exemplo, você já não sabe mais quem é a outra pessoa e nem sabe quem é você, às vezes, nos piores casos. Perde totalmente a noção. O que acontece também nesses casos, ele vai falar sobre o caos, é a queda de preferência temporal. Acho que ele não usa esse termo, aumento de preferência temporal. Acho que ele não usa esse termo. Tenho quase certeza que ele não usa esse termo. Mas o conceito tá lá bem claro. Então, violações de propriedade podem aumentar. Violações de direitos de propriedade, né? E o efeito, então, que elas têm sobre o processo de civilização dessas violações, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ter a forma de atividades meramente criminosas. Tem umas calopsitas quebrando meu teto. Elas podem ter a forma de atividade meramente criminosa, por exemplo, um roubo mesmo. Ou elas podem, e aqui é a outra separação importante para a gente, elas podem assumir a forma de intervenção governamental, que é a institucional. Para cá, eu separei um trecho do Hoppe para a gente ler. No livro do Democracia. Porque ele explica muito melhor do que eu conseguiria explicar esse trecho aqui. É um trecho relativamente curto. É tranquilo. Mas ele explica muito bem. Ele fala aqui, olha, são 2 parágrafos. O impacto do crime é duplo. Por um lado, a criminalidade diminui a oferta de bens da vítima, sendo elevada, sim, a sua taxa de preferência temporal. Que foi o que eu comentei. Por outro lado, à medida que as pessoas percebem o risco de danos futuros, e aqui é a parte importante, elas realocarão os seus recursos. Elas construirão muros e cercas, instalarão fechaduras e sistemas de alarme, construirão ou comprarão armas. Elas contratarão serviços de proteção e de seguro. A existência do crime, portanto, implica um retrocesso no processo que conduz à queda da taxa de preferência temporal. Esse aqui é o processo de decivilização para o Hoppe. Em relação às vítimas em questão, ocasionando gastos que, na perspectiva das vítimas reais e potenciais, porque isso é geral, se o meu vizinho está sendo roubado todo dia, eu não vou ficar moscando com o meu muro baixo, eu vou colocar uma cerca elétrica, alguma coisa assim, porque eu posso ser o próximo. Vítimas reais e potenciais poderiam ser considerados um desperdício caso não houvesse crime. Ou seja, se a gente tem pouco crime, não faz sentido, tão simples quanto isso, não faz sentido colocar uma cerca elétrica. Se você for ver as casas em vilas na Suíça, por exemplo, que a taxa de criminalidade é quase nula,
A proteção que o cara tem pra chegar na porta da frente da casa dele é uma cerquinha semi-aberta. Literalmente não tem portinheira na maioria das vezes. Agora no Brasil, você vai ver as casas de centros urbanos, é um portãozaço de metal lacrado que você não consegue nem ver por ele. Alguns são totalmente fechados, uma chapa de ferro, assim. São poucos que são diferentes. Geralmente em cidade pequena, né? Agora em São Paulo, meu filho, em cidades grandes, assim, com alta criminalidade, Espírito Santo, algumas cidades do Nordeste, os portões são bem fechados. Dessa maneira, o crime ou uma mudança em sua taxa tem o mesmo tipo de efeito na preferência temporal que a ocorrência ou frequência de catástrofes naturais. As inundações ou tempestades, as ondas de calor e os terremotos também reduzem a oferta de bens presentes das suas vítimas, aumentando assim a sua taxa efetiva de preferência temporal. E a percepção da alteração dos riscos de catástrofes naturais também conduz a realocações de recursos e a caros ajustes, como a construção de barragens, de sistemas de irrigação, de diques de contenção, de abrigos, etc. Ou como a compra de seguros por danos de um terremoto. Tais ajustes e realocações seriam desnecessárias caso não existissem tais riscos naturais. É a mesma conclusão, né, da parte dos crimes. Esses também seriam desnecessários caso não fosse isso, porque é um reajuste causado por isso. Mas, apesar disso, tem uma parte ainda mais importante no que toca a essa questão das violações institucionais, porque no caso dos crimes e das catástrofes naturais, eles são substancialmente diferentes das interferências governamentais. Por quê? Porque as vítimas reais e potenciais, né, dessas catástrofes, elas são autorizadas tanto pela população, né, moralmente pela população, quanto pelo governo, aí juridicamente, a se defenderem. Elas podem se proteger desse tipo de catástrofe, né, e garantir que elas causem menos dano ou que elas aconteçam com menor chance e tal. Então, o efeito que essas coisas têm sobre a preferência temporal, eles são temporários, eles não são sistemáticos. Uma vez que os prejuízos eles sejam avaliados e as atividades forem restauradas, as atividades de comércio ou de moradia mesmo, que aconteciam naqueles lugares que foram afetados, forem restauradas, a tendência que existe na sociedade de queda da taxa de preferência temporal e ao processo civilizatório, né, eles retomam. Agora, quando a gente está falando de expropriação sistemática, ou seja, expoliação permanente e sistemática governamental, aí a situação é radicalmente diferente. E ela compromete, segundo Hoppe, ela compromete permanentemente o processo de civilização. Porque elas são consideradas legítimas, esse é o problema. As agressões, as violações do governo, elas são legítimas tanto aos olhos do governo, o que faz sentido, tanto à maioria da população, certo? E nessa situação, a vítima ou as vítimas, elas não podem, tanto as vítimas atuais quanto as potenciais, elas não podem legitimamente se proteger dessas violações. Porque qual é a proteção contra impostos altíssimos que causam uma alta na preferência temporal? Evasão fiscal. Só que evasão fiscal é literalmente crime. Você não pode se proteger disso. Então, isso se torna um efeito permanente, né? Em ambos os casos, você percebe a identidade entre a expropriação, a mera expropriação de ladrões e coisas do tipo, com a expropriação do governo, é que a oferta de bens, né, a quantidade de bens que a vítima tinha antes da ação da expropriação e depois, ela é reduzida, contra a vontade dele e sem o consentimento dele.
Eu separei um trecho também agora do Lysander Spooner. E leiam Lysander Spooner, cara, porque inclusive eu tenho um artigo sobre ele no Medium, que fala um pouco da biografia dele, porque eu gosto muito da figura do Lysander Spooner. Ele foi um anarquista americano, viveu no século XIX, tanto nas duas partes do século XIX, e ele é considerado pelo Rothbard, se não me falha a memória, como um proto-austríaco. Ele não teve contato com a escola austríaca, na verdade ele era prodoniano e se dizia socialista. Só que se você for ler o que ele está falando, ele tem 2 escritos políticos econômicos, né? E um político que eu gosto muito, e um moral, que eu gosto muito também. Os 2 econômicos são um que é Pobreza, Suas Causas e Suas Curas, que ele vai falar basicamente que é a culpa do governo. E ele tem um outro que é sobre crédito bancário. Ele vai defender... isso aí já é uma bizarrice, mas é engraçado, por isso eu gosto. Ele vai dizer que se não existisse governo, não existisse monopólio da cunhagem de moedas, existiriam bancos competindo. E até aí tudo bem, isso é Hayek, tá ligado? Hayek tem um livro que ele fala sobre isso, a desestatização do dinheiro. Só que olha a conclusão do Lysander Spooner. Ele vai falar então que todas as pessoas cunhariam o próprio dinheiro e elas teriam dinheiro infinito e não passariam necessidade. Que é um absurdo inacreditável. Ele defendeu isso, não ironicamente, é muito engraçado. Eu vou cunhar minha própria moeda e vou comprar um iate. Basicamente o que ele tá falando. Essa parte a gente releva, todo mundo erra. Mas ele é muito bom. O tratado político que eu gosto, que é o que eu vou ler, é o No Treason. Em português ele foi traduzido como A Constituição de Nenhuma Autoridade, né? Sem traição, A Constituição de Nenhuma Autoridade. É um livro muito bom, curto. Acho que ele tem 150 páginas. Eu li tem alguns anos. E nesse livro ele escreve durante a Guerra Civil Americana e ele vai criticar a postura dos estados do Norte de terem dito que os estados do Sul eram traidores por não terem abolido a escravidão e então startado a Guerra Civil. Ele vai criticar isso dizendo que esse argumento de traição ele é infundado porque ninguém assinou a Constituição para falar que é um contrato e então você traiu o contrato. Esse é o tema, por isso que chama Sem Traição a Constituição de Nenhuma Autoridade. O trecho que eu peguei para ele falar é ele falando que imposto é roubo, basicamente. E o trecho segue assim. É um parágrafo só, é de boa. Ele começa assim. O governo, de fato, não arma ciladas para um homem em um lugar solitário, surpreende-o na estrada e, apontando uma pistola para sua cabeça, rouba-lhe o dinheiro de seus bolsos. Ele está falando que o governo não faz isso. Mas o assalto continua sendo um assalto. E ele é muito mais covarde e vergonhoso. Recaem unicamente sobre o ladrão de estradas a responsabilidade, o perigo e o crime dos seus próprios atos. Ele não finge que possui uma justa reivindicação ao seu dinheiro. Ele não diz que pretende usá-lo em benefício de você, a própria vítima. A intenção dele é ser somente um assaltante. Ele não nutre suficiente insolência para professar que é meramente um protetor e que toma o dinheiro dos homens contra a vontade deles para proteger os encantados viajantes, os quais se sentem perfeitamente capazes de proteger a si próprios ou a aprovarem o seu peculiar ou a aprovarem a si próprios ou não aprovam o seu peculiar sistema de proteção. Ele possui muito bom senso para abster-se de dizer coisas como estas. Além disso, após ter tomado o seu dinheiro, ele vai embora. Essa é a parte importante. Ele vai embora. O que é que você deseja que ele faça? Ele não persiste em segui-lo em seu caminho, contra sua vontade, admitindo ser o seu legítimo soberano, em função da proteção que ele proporciona. Ele não continua protegendo você, ordenando-lhe que se curve perante ele e que o sirva, exigindo que faça isso e que não faça aquilo, roubando-lhe a quantidade de dinheiro que o seu interesse ou o seu prazer decidirem,
imputando-lhe o estigma de rebelde, traidor e inimigo do país, e aniquilando-o sem piedade, caso você questione a sua autoridade ou resista às suas exigências. Ele é por demais cavalheiro para ser acusado de tais embustes, insultos e canalices. Em suma, ele não tenta, em aditamento ao ato de roubar você, torná-lo o seu palhaço ou o seu escravo. E o Lysander Spooner fala isso no sentido de dizer que é exatamente isso que o governo faz. Ele argumenta nesse sentido. Exatamente isso que o governo faz, ou seja, que ele te torna escravo, né? Que ele te escraviza, te torna escravo dele mesmo, apesar dos roubos. Tá, agora, essa foi toda a parte de preferência temporal. A gente pode falar agora, então, sobre a definição de monarquia e democracia, que nós não falamos ainda, que precisam ser feitas, e depois aplicar a parte de preferência temporal e consciência de classe, que eu explico depois, que é tranquila, nos dois sistemas. Então, olha só. Primeiro, a gente sabe, né, democracias e monarquias são formas de governo. Então, a gente tem que definir antes o que é o governo. O Hoppe, ele define, eu acho que idêntico ao Rothbard, se não me falha a memória, mas eu tenho quase certeza. Ele define o Estado como um monopolista territorial coercitivo. Na verdade, essa também é a definição do Weber, mas o Weber adiciona ainda monopolista territorial da coerção legítima, ou do legítimo uso da força. O Hoppe e o Rothbard, na verdade, eles excluem essa parte, porque todo uso de força do Estado, para eles, vai ser ilegítimo porque o próprio Estado é ilegítimo, certo? Então, ou seja, o Estado ele é uma agência que engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade. Para o Hoppe, eu anotei essa definição, está no livro dele, o Estado ele é necessariamente um agressor. Por quê? Porque ele é um monopólio da jurisdição, né? Então, ele vai sobre determinado território, ele vai fazer leis. E as propriedades legítimas de proprietários legítimos podem estar contidas nesse território. Mas como ele é o monopolista coercitivo, ele não assume que os legítimos proprietários possam legitimamente fazer leis nas próprias propriedades. Ele vai impor as leis dele e fazer concessões para as regras menores. Então, por exemplo, eu não posso, vender drogas na minha propriedade. O governo proíbe que isso seja feito. Ele não proíbe, por exemplo, se eu vou andar de meia ou andar de tênis, ou andar de chinelo, ou andar descalço dentro de casa. As regras pormenores eu posso fazer, não as maiores. Isso não é exatamente a definição. Isso é só essa parte de menores e maiores. Isso é só como se manifesta o monopólio da jurisdição. Certo? Se a gente considerar só esse monopólio da jurisdição, igual eu tinha feito antes naquele exemplo do Robinson Crusoe, a gente concluiria, então, que os agentes governamentais, agindo no próprio interesse, eles fariam, claro, o uso desse monopólio para alcançar um estado de coisas mais satisfatório, né? Abandonando um estado de coisas menos satisfatório. E eles fariam isso usando o Estado para cada vez mais expoliar e expropriar os governados.
Só que tem um porém, porque não é só isso que tem que ser considerado nação humana. E, de fato, mesmo que isso seja uma regra geral, nem todas as formas de governo, agora entram a monarquia e a democracia, conseguem ser bem-sucedidas nessa atividade de expoliação de maneira igual. Algumas coisas elas não conseguem fazer de iguais, e outras elas vão praticar não da mesma maneira, certo? Ou na mesma quantidade, mas isso entra na maneira também. E por que a democracia e a monarquia? Por causa da variação de uma hipótese em específica. E não é a existência de um rei ou a existência de um cargo que chama presidente. Não tem nada a ver com isso. Isso é geralmente confundido. As pessoas, elas veem que o cargo máximo de um Estado é o rei, logo monarquia. Mas eu vou elaborar isso daqui a pouco. Não é exatamente assim. O critério da definição pro Hoppe de monarquia e democracia é a propriedade do governo. Mas o que é a propriedade do governo? É literalmente a possessão do Estado. A variação, essa hipótese, que muda essas condições de preferência temporal, da expoliação e tal, e da consciência de classe, é a hipótese de um aparato governamental ser ou não de propriedade privada, ou, formulando de outra maneira, ser de propriedade privada ou de propriedade pública. A gente sabe que propriedade pública, isso a gente já está acostumado, vem de... É o que dá o nome à república, né? Res pública, coisa pública, todo mundo aprende isso na escola. E aqui a gente vai abordar especificamente quando eu falar república ou quando eu falar democracia, eu estou falando da mesma coisa, república democrática. É isso que está sendo abordado. Elas estão intimamente ligadas. Por quê? Olha só, mesmo que uma forma republicana de governo implique, né, por definição, que o aparato do Estado não é propriedade privada, mas propriedade pública, nem todas as repúblicas podem ser classificadas como sendo democráticas, que é o eixo de gravidade, o entorno onde as repúblicas gravitam. Elas gravitam em torno do sufrágio universal, né, das eleições universais. Mas nem todas podem ser classificadas como perto da democracia. Por exemplo, eu dei esse exemplo no meu texto. Uma república aristocrática, como foi a República das Províncias Holandesas Unidas, né, quando o Guilherme de Orange foi eleito stateholder hereditário, ela pode, na real ela deve ser classificada como uma quase monarquia ou como uma monarquia hereditária plena, em vez de uma democracia, ou em vez de uma república. Porque, sendo o stateholder hereditário, o Guilherme de Orange ele era, na prática, o proprietário do Estado, o dono do Estado. E ele, como eu vou falar daqui a pouco, e ele assumia todos os encargos que vêm com isso, que causam, de fato, vou ser abordado daqui a pouco, uma preferência temporal menor do que de um presidente democraticamente eleito de uma república. Agora, pelo outro ângulo, né, a gente falou das repúblicas que podem ser classificadas como monarquias. Mas também, ponto polêmico agora, existem monarquias que podem ser classificadas como repúblicas. Existem, olha aí. As monarquias parlamentares, por exemplo, onde você tem sufrágio universal, Reino Unido, elas são repúblicas, são democracias. Via de regra, nessas monarquias, por causa de processos históricos que aconteceram, enfim, o rei ele é muito mais uma figura simbólica do que uma figura de fato política. O rei George III, né? Não é George III. Henry III? Esqueci o nome do cara. O filho da rainha Elizabeth. Ele no parlamento, cara, ele é literalmente um deputado. Ele tem o poder de um deputado. A diferença... Charles? Isso, Charles III, esse cara. Ele tem o poder de um deputado.
ele pode sim, como os monarquistas gostam de falar, dissolver o parlamento. Mas ele não pode realmente dissolver o parlamento, ele pode convocar um novo parlamento. Ele não é o dono do Estado, ele segue as regras da Constituição. A Constituição está acima dele, e olha só quem mexe na Constituição, o parlamento. Então, ele é só um membro do parlamento, ele não tem realmente nenhum poder de proprietário. Não tem. Inclusive, se eu não me engano, ele não assume nenhuma responsabilidade sobre a dívida do Estado, só sobre a dívida da coroa, que são coisas que foram separadas, que não são separadas quando você tem uma monarquia absolutista de propriedade privada. Essas monarquias de propriedade privada, elas são absolutistas, tá? Mas eu falo isso no texto, se vocês quiserem entrar mais sobre isso, podem dar uma lida. Monarquia absolutista não é sinônimo de tirania. Na verdade, as monarquias absolutistas medievais e anteriores, elas tinham muito menos poder do que qualquer república democrática hoje. Assim. O rei ele tinha infinitamente menos poder. É até engraçado. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, dado isso, a monarquia e a democracia, elas podem, de fato, serem concebidas como representando dois extremos, né, de um contínuo, onde você tem várias formas diversas possíveis de governo, né, localizadas em distâncias maiores ou menores, de uma ponta a outra, né, da monarquia ou da democracia. E você pode ter vários meio termos aí, até algumas coisas meio confusas. E como é, por exemplo, o caso do Reino Unido, que é relativamente confuso, e o caso da Holanda, do Guilherme de Orange, que era basicamente uma monarquia. Aqui, agora, a gente vai falar sobre como a preferência temporal e a consciência de classe são diferentes nos governantes de uma monarquia e de uma democracia. Como eu falei, em uma monarquia, a família real ela é proprietária, ela é dona do Estado, certo? O Estado, então, é, de fato, propriedade privada da família real, né? Por isso que o Hoppe chama a monarquia de governo de possessão privada, ou governo de propriedade privada. Ele fala desse jeito. Ele usa mais a palavra possessão, provavelmente para associar mais com posse ao invés de propriedade legítima, né? Mas ambos, aqui como a gente não tem nenhum rigor acadêmico, ambos podem ser tidos como sinônimos, né? São termos intercambiáveis. Não tem por que considerar isso exaustivamente. Ele é proprietário. Isso tem uma série de implicações. Acho que a mais falada pelo Hoppe são principalmente 3 delas, mas a mais falada provavelmente são impostos. A outra são os meios de expansão de território, e que tem uma divisão, né? Que você pode falar sobre guerras aí também. A gente vai falar sobre elas. Então, sobre impostos, é óbvio que um monarca ele também vai ter impostos, ele também vai taxar. Mas ele vai tender a taxar muito menos. Por quê? Porque uma vez que ele é proprietário do Estado, ele tem um incentivo para manter os súditos dele, a população, produtiva. Para quê? Para que ele possa taxar depois, né? Porque se você taxa 1% de 10, você está taxando pouquinho, está taxando 1. Agora, se você taxa 1% de 100, você está taxando mais, né? Ou eu sou muito burro? Você está taxando mais, óbvio. Sim. Você está taxando mais. Então existe esse incentivo de noção de longo prazo.
O Hoppe, ele chama isso de capital de longo prazo, né? Os altos impostos, eles, inevitavelmente, né, eles implicam em um decréscimo desse valor de capital de longo prazo do Estado. Porque quando o povo produz coisas de valor, ele espera lucrar com isso e, no mínimo, receber o valor das coisas que eles estão produzindo. Só que se os impostos são altos demais, eles vão ter menos incentivo para continuar produzindo. Então, inclusive, isso é até um negócio meio que acontece no Brasil bastante. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, porque é um negócio meio de adulto que trabalha e tem que declarar imposto de renda, então talvez você não tenha ouvido falar. Mas empresas, normalmente, quando elas vão dar aumentos de salário, elas consideram o nível do imposto de renda. E é muito comum você receber um aumento para exatamente abaixo do nível do imposto de renda, mesmo você podendo ter recebido acima. Por quê? Porque se você passar do nível do imposto de renda, a quantidade de imposto de renda nesse novo nível que você vai ter que pagar, porque o imposto é progressivo, vai ser tão alta que você vai receber menos do que você receberia se o seu salário fosse menor abaixo. Isso é literalmente incentivo para ineficiência. Você está literalmente incentivando a pessoa a ganhar menos. Isso literalmente abaixa o salário médio do país. Isso é um problema real, existe isso. Inclusive, setores de contabilidade de empresas consideram isso o tempo todo, até para declarar lucro. Não vamos fazer essa venda ou não, porque se a gente estourar esse teto aqui, a gente vai ter que pagar um imposto muito maior, a gente vai perder dinheiro nisso aí. Isso acontece, cara. É um negócio preocupante até. Por isso que chama processo de descivilização. Porque olha só o impacto negativo que isso tem na sociedade. É realmente bem grave esse tipo de coisa. Então, conforme os impostos aumentam, a produtividade ela tende a diminuir. Os altos impostos, tudo mais constante, né? Eles reduzem o capital de longo prazo do Estado. E então vão reduzir também, né, a fatura de arrecadação de impostos do monarca. Coisa que ele, se for um monarca inteligente, ele não quer, não tem interesse nisso. E o resultado disso, então, é que eles tendem a ter, nesse aspecto, então, uma baixa preferência temporal para manter, que vai manter os impostos mais baixos e talvez até um mercado mais aberto, para que eles sejam mais prósperos e paguem a mesma porcentagem de impostos de um valor maior, que então vai ser um valor bruto maior, né? Só que afeta muito menos a vida desse pagador de impostos aí. E é mais produtivo, mais viável para o monarca. Agora, um presidente da república, como ele não é o proprietário hereditário do governo, ele só está ali em alguns países, 4 anos, em outros países 5, em outros países 6 anos. Ele tem, então, o controle... Nossa, minha avó morreu. Ele tem, então, o controle sobre o monopólio da jurisdição, da taxação, por um período curto de tempo. São só alguns anos. Isso faz com que ele tenha um incentivo maior, tanto para explorar o Estado e conseguir mais dinheiro para ele mesmo e para os amigos dele, quanto para criar programas de assistencialismo ou de simplesmente demagogia mesmo, só para se eleger de novo, que podem ser muito deletérios no longo prazo, porque no longo prazo ele não vai estar lá. Se o cara quebrar o governo nos 2 mandatos dele, outro cara vai assumir. E se ele, na verdade, melhor ainda, se ele não quebrar o governo nos 2 mandatos dele, só que no ano que o cara vai assumir, tudo explode. É melhor ainda, porque a culpa é do cara, ele que assumiu. Tenta associar, vai tentar associar o crescimento baixo do país, sei lá, no período Temer, com as merda que a Dilma fez para a população média.
É difícil. E ainda, isso também, o oposto também acontece. Porque o crescimento grande, por exemplo, que o Brasil teve, crescimento grande, calma aí, né, mas maior, que o Brasil teve no final da década de 90, começo dos anos 2000, com aquela onda de privatizações, que não foi nada muito bom não, sinceramente, mas foi alguma coisa. Isso aí caiu na conta do Lula, que cresceu lá, que aumentou bastante o PIB, o país cresceu e tal. Teve o boom das commodities também para ajudar, mas enfim. Isso aí caiu na conta do Lula, por quê? Porque cresceu no governo dele. Ele vai usar isso aí pra propaganda. Então, esse tipo de conflito de interesse entre o Estado, entre partes do governo do Estado, né? Então, um presidente e outro presidente, ou um primeiro-ministro e outro primeiro-ministro, que seja, em sistemas onde o cargo é temporário, isso também é muito ruim. E é, claro, o efeito de uma preferência temporal alta. Porque em uma democracia existe, uma democracia, uma república, onde você tem esses cargos temporários, existe um incentivo, né, para os governantes maximizarem o lucro que eles têm, e aqui não lucro financeiro, pode ser lucro político, que eles têm enquanto eles estão no poder. Pode ser lucro político, pode ser lucro de agenda ideológica, que seja. Porque eles não vão lidar com isso depois, né? Agora, a outra... Falei sobre demagogias. Tem outro ponto importante... Falei sobre impostos, né? E sobre demagogias. Um outro ponto importante que a preferência temporal diferente de um monarca para um presidente republicano, ou de maneira geral, mas um Estado republicano tem sobre a responsabilidade, e depois eu vou falar sobre a guerra, mas principalmente sobre a responsabilidade, porque eu devia ter falado antes e eu acabei esquecendo, é que eu até comentei na real, né? Eles não são diretamente responsáveis pelo pagamento das dívidas do governo. O monarca, ele tem que pagar, tipo, senão ele e os descendentes dele, pelas dívidas que forem feitas pelo governo, porque o governo se identifica com a coroa. Ela está temoar. O Estado sou eu, já dizia o Luís XIV. Então, se o Estado está endividado, o rei está endividado. E, quando o rei morrer, essa dívida passa para o próximo rei. Agora, se o Estado está endividado, é o Lula que está endividado? Não. Se o Estado está endividado, é o Bolsonaro que está endividado? Claro que não. É o Estado. O Bolsonaro saiu de lá, é dívida do próximo cara. Isso aí vai ser chutado infinito pra frente. As pedaladas fiscal da Dilma. Você acha que não era exatamente isso? Ela não ia pagar, cara. Não é o bolso dela, é a República. É o Estado, é de todo mundo, cara. A dívida dos brasileiros. Ai, que coisa linda. A dívida é de todos nós. Todos nós estamos devendo aí. Tá. Agora, então, acho que não tem mais nada. Tô pensando aqui se tem mais nada. Com certeza que não. Então, sobre o exército. Isso é uma parte interessante. Exército e expansão, né? A gente estava lendo aqui no servidor os livros do Paulo Resutti sobre o Império do Brasil. E, como vocês devem saber, a esposa de Dom Pedro I, a dona Leopoldina, ela era austríaca. Por causa disso, o Resutti fala um pouquinho sobre os Habsburgo. E os Habsburgo, assim como algumas outras famílias da Europa, mas os Habsburgo ficaram extremamente famosos por isso, eles conquistaram o poder deles, e cara, o Império Habsburgo, durante alguns períodos da Europa, era quase a Europa inteira. Tipo, era quase a Europa inteira com o monarca Habsburgo no poder. Espanha, Alemanha, Áustria, vários outros países, ducadinhos menores. É sério, muito, muito. Itália, Reino Unido.
Itália eu não falei porque eu não tenho certeza, mas enfim, eu tenho um mapinha que fala sobre isso. Cara, era muita coisa. E como que eles conseguiram ter uma família com tanta gente no poder? Não foi conquista militar nenhuma. Eles fizeram isso por casamentos. Porque, olha só, todos os governos, todos os estados, eles se expandem por natureza. O cara que é monopolista do poder, ele quer mais poder, porque ele vai alcançar então um estado de maior satisfação, tendo mais poder, presume-se, para alcançar os objetivos dele. Mas os governos monárquicos, eles preferem meios mais baratos, né, para ter esse mais poder. Por quê? Porque a dívida é uma dívida pessoal, é uma dívida da coroa, é uma dívida do monarca, como eu já tinha falado. Então, por esse motivo, os monarcas e as monarquias de maneira geral, elas vão tender a se expandir territorialmente por os domínios, né? Por meios menos dispendiosos. Historicamente, os que foram usados foram casamentos e compras de território. Liechtenstein, que é praticamente o assunto principal naquele meu artigo, na verdade, Liechtenstein era muito menor do que a região que é hoje. Mas em 1600 e tanto, o príncipe de Liechtenstein na época, que era bem pequenininho, ele comprou o terreno onde fica a capital e mais uns outros terrenos, bem baratinho, assim. Não sei de quem, não lembro se era da Áustria. Comprou bem barato mesmo. Porque não tinha nada, é só montanha. Tipo, até o século XX, Liechtenstein era só fazenda. Era tipo só montanha, não tinha absolutamente nada. Comprou bem barato. E aí ele juntou a terra que ele tinha com essa outra terra e fez ali um principado maiorzinho. Ele literalmente comprou, deu dinheiro na mão assim, pá, toma. Já os Habsburgo, eles fizeram isso por casamentos. Cara, no livro do Paulo Resutti, nossa, tem um trecho muito bom. Inclusive, o meu marca-página do livro do Paulo Resutti tá nesse trecho. Que ele vai falar sobre como era o ensino das princesas Habsburgo. Porque as princesas Habsburgo, cara, na Europa, os Habsburgo ficaram conhecidos como a família que fazia as melhores princesas. Cara, imagina, olha só, olha que mundo diferente que era naquela época, puta merda. Os caras literalmente eram conhecidos como a família que fazia as melhores princesas. E de fato, a Leopoldina era uma princesa muito boa. Ela, assim, é incrível, né? O Brasil trocou gato por lebre de uma maneira inacreditável com os Habsburgo. Eles tomaram um scan fudido. O Dom Pedro era um merda. e a Leopoldina era, era uma boa princesa. Claro que as melhores ficariam na Europa, né? Mas o Império do Brasil era relevante na época. Então, não foi qualquer uma que foi, não. Que foi pro Dom Pedro. A Leopoldina era extremamente estudada. Os Habsburgo, eles tinham uma doutrina de estudos muito bem rígida, cara. Eles tinham uma educação muito rígida, principalmente para as mulheres. Os homens aprendiam a governar, a ser bons estrategistas, bons negociantes. Só que as princesas é a parte mais difícil. Elas aprendiam a quando ficar quietas. Porque realmente um problema você ficar enchendo o saco do teu marido se ele é o rei. Né? Realmente um problema. Mas enfim, elas eram muito, muito, muito bem estudadas, elas eram muito educadas, elas aprendiam a como criar filhos, educar os filhos, até educar os maridos. Inclusive, o Dom Pedro teve aulas com a Leopoldina ensinou muita coisa para ele. Porque a educação do príncipe do Brasil, mesmo naquela época, não era aquelas coisas. A educação dos Habsburgo era muito boa. E eles aprendiam basicamente o trivium medieval, enquanto eles eram crianças ainda. E depois aprendiam a como ser bons ajudantes, as princesas, a como ser boas ajudantes de reis. Né? Serem boas mediadoras e até a governar, porque a Leopoldina, de fato, ela, em alguns momentos, quando Dom Pedro estava ou no Rio Grande do Sul ou no Paraguai, ela chegou a governar. Foi a imperatriz regente do Império do Brasil em alguns momentos, sim. E nunca deu problema. Ela era, de fato, muito, muito competente nisso. Mas então,
Os Habsburgo, eles conquistavam o poder por casamentos. Isso acontecia com outras monarquias, como eu falei. Isso porque, em grande medida, a política externa de um governante monárquico, ela é familiar e matrimonial. Historicamente, ela foi também. A maioria dos reis europeus, eles eram todos primos ou parentes em algum grau. Em parte por causa dos Habsburgo, mas muito também por serem famílias nobres, né? E elas, mesmo que não fosse por poder, como elas estavam nos mesmos bailes, nas mesmas festas diplomáticas, que seja, frequentavam os mesmos lugares, elas acabavam se conhecendo e se interconectando, né? E aí você não vai entrar em guerra com o ducado do teu tio. Tu resolve com ele, ele é teu tio, dá pra resolver. Só chamar o teu pai, irmão dele, teu pai, vocês entram em um acordo. É possível. Agora, qual que é o acordo que vai ser feito entre a Ucrânia e o Putin? Não tem, né? Não tem como, eles não têm nenhuma ligação real. Eles só têm interesses políticos. E os interesses políticos na Idade Média e nas monarquias de maneira geral, historicamente agora falando, eles eram muito mais territoriais, eles eram materiais. Enquanto os interesses modernos, eles são ideológicos. Isso é um problema inacreditável. Porque a população da Áustria, ela não odiava a população da Hungria. Os reis da Áustria e os reis da Hungria podiam se odiar. Eles podiam acabar se odiando em algum momento. Mas a população não, porque a treta era dos reis. Assim como a dívida contraída era dos reis, as guerras também eram. Então, eles não têm por que se odiar, não tem nada a ver. Cara, quem que é o rei? E é a consciência de classe que eu vou falar daqui a pouquinho. Quem que é o rei, tá ligado? Não tem nada a ver com ele. Esse cara aqui é húngaro, ele é legal, tudo bem, vou conversar com ele tranquilo. Isso você vê também pelas ondas de imigração. A Europa sempre foi um país, um estado, né? um continente, na verdade, uma região, com muita imigração. Porque as fronteiras não eram fechadas. Não fazia sentido isso. Agora, os príncipes podiam se odiar. Eles podiam até fazer guerras. Mas essas guerras eram por território. Não, eu quero esse território aqui. Isso era raro, mas podia acontecer. Eu quero esse território aqui por XY motivo histórico, sei lá. Mas, enquanto as guerras estavam acontecendo, primeiro, duas coisas. A população não era afetada. As guerras aconteciam em campos abertos. E elas eram guerras estratégicas. Elas não eram guerras ideológicas, onde você bombardeia Londres só para provar, botar terror na população e para provar que você é superior e desestabilizar todo o país. Não. Você quer só ganhar uma batalha para conquistar um território material. As guerras ideológicas são muito mais perigosas. E depois do alistamento militar obrigatório, da ideologização do Estado, e da identificação do Estado republicano democrático como o próprio povo, que é um problema iluminista inacreditável, vou falar sobre isso daqui a pouco, elas se tornaram guerras totais. Quando a Ucrânia está em guerra com a Rússia, o povo ucraniano vai odiar o povo russo e vice-versa. Tipo, as guerras, elas se dão em contexto de cidade. Você vai ver soldado russo matando o ucraniano, militar, que não é militar, desarmado. Em vez de só matar militares, que era a regra nas batalhas da Idade Média. Voltando para os casamentos, tem uma frase muito boa, só queria comentar o lema da Áustria. O lema dos Habsburgo da Áustria. Não sei falar latim, posso tentar. Ele se diz assim: Bella gerunt ali, tu Felix Austria nubis. Significa que os outros guerreiem, enquanto tu, feliz Áustria, concluis casamentos. Era basicamente a política externa da Áustria sumarizada, sabe? Acho que sobre casamentos não tem mais... Não preciso mais falar sobre. Falei sobre guerras. Deveria agora falar sobre a última parte, estamos finalizando, sobre
Ah, óbvio, né? Eu esqueci de associar o casamentos com preferência temporal perfeitamente. Falei sobre isso brevemente, mas é óbvio, né, que essa política casamenteira, que era relativamente comum nas monarquias medievais, ela só é possível em uma monarquia. Por quê? Porque não faz sentido eu casar com o presidente dos Estados Unidos para ser a primeira dama e tentar incentivar ele, se daqui a 4 anos ele tá fora, entende? Você precisa ter certa hereditariedade para que os seus descendentes eles possam assumir o trono e assumir o poder do Estado. É exatamente essa ideia que, como você percebe, é um processo demorado que indica uma baixa preferência temporal. Ela poderia, essa diplomacia externa poderia ser militar, onde você simplesmente mata o rei, coloca seu fantoche lá. Foi o que o Napoleão fez, não deu certo. Olha a merda que aconteceu na Europa. Ele colocou primo dele num lugar, tio dele em outro lugar, irmão dele em outro lugar. Não deu bom. Se você for dar uma olhada na história da Europa depois disso, o caos que aconteceu, que virou isso depois das guerras napoleônicas. Inclusive, por ele ter feito isso forçosamente e não por um processo mais orgânico de casamentos, algumas populações fizeram revoluções contra os fantoches que ele pôs no poder, derrubaram caras, fizeram literalmente guerra civil nos países. Não é nada bom para a sociedade esse tipo de coisa, não é nada produtivo você ter pessoas lutando contra o Estado, porque enquanto elas estão batalhando, elas não estão produzindo. Não é um output desejável, e isso aumenta demais a preferência temporal também das pessoas, o que leva ao processo de descivilização. Sobre, então, os exércitos, eu já falei, não preciso comentar de novo. Sobre qual é o nome? Consciência de classe. Consciência de classe é uma coisa que tem um nome meio sujo hoje em dia, né? A gente não gosta, porque consciência de classe é associada a marxistas. Mas ela de fato existe, porque os liberais austríacos, libertários, têm uma teoria de classe. Existe uma teoria de classe implícita ou explícita. O Hoppe explicita algumas vezes, eu não sei se o Rothbard faz isso. Existe uma teoria de classe aí. Quais são as classes? A classe dominante são os governantes. E as classes da subestrutura, ou da estrutura, né, em linguagem marxista, são os governados, ou os explorados, também pode ser. A divisão aqui não se dá por possessão dos meios de produção, e sim por propriedade privada. A diferença é uma nuance, parece pequena, mas o resultado dela não é nem um pouco pequeno, nem um pouco mesmo. Consciência de classe. Por que ela é diferente da monarquia e na democracia, ou na república? Porque as repúblicas, por serem democráticas, elas têm uma tendência e, na verdade, um incentivo para identificar o Estado ao povo. Porque aí as coisas ruins que o Estado faz, ele pode chamar de proteção. Por exemplo, não, eu vou, sei lá, invadir esses caras aqui, ou eu vou perseguir esses opositores políticos, mas é porque eu estou protegendo os interesses do povo. Porque eu fui eleito democraticamente, eu represento os interesses do povo, então eu posso fazer isso aqui, porque eles são os interesses do próprio povo. O que o Rothbard aponta como um paradoxo no livro dele Anatomia do Estado, no capítulo O que o Estado não é, ele fala exatamente isso, o Estado não é você. E ele dá um exemplo meio clássico de judeus na Alemanha nazista. Se, então, a população é o próprio Estado e os judeus são partes da população, quando o Estado nazista perseguia os judeus, eram os judeus se perseguindo a si mesmos? A reflexão que ele faz é um ad absurdum, né, para basicamente desconstruir a ideia de que ele faz isso mais longamente, tá? Não vou me estender muito.
de que o Estado não é o povo. Mas essa identificação da monarquia com o povo existe, ela é muito benéfica para a monarquia, para a república, meu Deus. Da república com o povo, ela existe e é muito benéfica para a república. Na monarquia isso não é possível. Por quê? 2 motivos. Primeiro, é impossível entrar no Estado. Quem são os cortesões do Estado? Eles são parentes do rei. Mas mesmo os cortesões, se forem burgueses, não é muito comum a corte ser burguesa. Geralmente são aristocratas mesmo. A corte odeia a burguesia. E vice-versa. Mas, mesmo se eles fossem, eles não estão na linha sucessória do trono. Eles não têm poder. Eles estão ali paparicando o rei para conseguir alguma coisinha. Mas eles não têm poder real. Eles não podem fazer nada. Então é impossível entrar no Estado que não por casamentos, certo? Ou golpe de Estado, mas aí a gente desconsidera porque é um acidente histórico. Essencialmente não é possível. Agora, numa república, sim, é possível. Né? Por não ser possível em uma monarquia, já existe aí então imediatamente uma distinção entre os súditos, ou a plebe, e os governantes ou a aristocracia. Então não existe essa identificação do monarca e da monarquia com a população. Isso faz com que a população perceba que eles não são monarquia. O que isso causa? Existe um efeito grande disso. Primeiro, como o povo não se identifica com o Estado, torna-se então difícil que o nacionalismo se instaure. E o nacionalismo é uma das coisas que permite algumas atrocidades que estados façam, certo? Em nome da população, sobre a soberania do nosso país. Isso é muito mais difícil de ser justificado se você sempre associa a soberania do país com a soberania do rei, porque eu realmente me importo com isso. Você não vai conseguir me convencer a morrer numa guerra pelo rei. Agora, a não ser que eu seja, de fato, um soldado e o rei seja um homem muito nobre. Mas não a população comum. A população comum, ela quer viver a vida dela. Agora, se o alistamento militar é obrigatório e as guerras são... Os estados se identificam com o povo e, portanto, as guerras são de povos contra povos, eu dei o exemplo da Ucrânia e da Rússia. Então, é possível que exista uma propaganda que diga, então, que a população está sendo atacada. Você está sendo ameaçado. E você tem que defender o seu país. Cara, isso é a propaganda americana das 2 primeiras guerras. A gente precisa de você, a gente está sendo atacado. É o Tio Sam encarnado. E isso causa, então, uma mudança na estrutura das guerras, que eu falo mais longamente lá no texto. Depois eu posso mandar, vocês dão uma olhada. Mas que é muito mais difícil de ser feita em uma monarquia. Muito mais. Eles vão tender, então, a servir o exército e a parte do nacionalismo. Também a parte de impostos. Impostos mais altos não vão ser vistos com bons olhos, já que a noção de prestação de serviços, que o Estado está prestando um serviço para você, ela é um pouco atenuada quando a entrar no Estado é muito mais difícil e a redistribuição de renda vinda de impostos é uma coisa mais rara, porque isso incentiva a improdutividade e, como eu tinha falado, o monarca ele pretende que o Estado dele tenha um potencial arrecadatório de longo prazo maior, então não é do interesse dele. Basicamente, numa monarquia, então, o Estado ele faz menos coisas para a população, ele não se identifica com ela e ele tende a deixar a população mais separada do Estado. Existe a consciência de classe, que separa mais ainda, mas mesmo de uma perspectiva do Estado, não é bom que elas estejam unidas. Inclusive, em alguns momentos, é realmente impossível, como é o caso dos casamentos da linha sucessória.
Já numa república, isso é extremamente mais confuso. Isso, como eu já falei 3 vezes, isso causa vários problemas. Vários problemões. Tem uma outra coisa. É a última. Que eu esqueci de falar no começo. Que é sobre a qualidade dos governantes. Essa é a última, pra gente finalizar. Essa vocês já devem conhecer do Hayek. Eu acho que ele foi o primeiro da escola austríaca que falou sobre. Eu não sei se ele foi o primeiro liberal que falou sobre. Eu tendo a achar que não. Mas eu não conheço ninguém que falou isso antes dele. Ele fala disso no Caminho da Servidão. Aquela frase famosa dele, os piores chegam ao poder. Todo mundo já ouviu essa frase. Ele está se referindo a uma república. Porque uma monarquia, ela deixa aberta a possibilidade de um monarca ser um governante bom. Olha aí. Isso por 2 motivos. Primeiro, que a escolha do sucessor ela é relativamente aleatória, porque ela é o primeiro filho e nasceu. E o monarca, ele vai ser a vida toda ensinado a como governar. Exemplo do Habsburgo, que a gente falou. Agora, em uma monarquia, em uma república, as coisas ficam um pouco mais obscuras. Porque o processo de eleição, principalmente em repúblicas de massa, ele tende a ser um processo muito mais corrupto, no sentido de populismo. Porque você precisa de números, você precisa de quantidade. E como você consegue quantidade? Bom, prometendo o que a maior parte das pessoas quer. Independente se você vai conseguir ou não entregar isso para elas. Então, olha só o filtro que a gente tem aí. A gente vai conseguir com que os maiores mentirosos cheguem ao poder. Ou os que não são exatamente mentirosos, entregam o que as pessoas pediram, mas eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Ou seja, os corruptos. E, de certa forma, os mentirosos, eles também são corruptos. Né? Eles também estão enganando. Então, o incentivo da seleção política democrática é de filtrar só filha da puta. Enquanto na monarquia existe ainda ali a possibilidade de que, óbvio, ela não é certa, mas é uma possibilidade de que o rei seja um bom governante. Porque ele está estudando como governar bem. Ele tem que governar bem. Se ele governar mal, toda a reputação que o pai dele construiu e as contas a pagar vão ser passadas para o filho. A reputação vai ser destruída e a conta vai ser transmitida para o filho, certo? Para o resto da família, ele vai desonrar a família dele. E existe uma relação mais próxima aí. Acho que, no geral, é isso. Eu já terminei todas as minhas anotações. Há algum tempo, na verdade, eu tinha esquecido dessa última parte sobre as pessoas chegando ao poder, né? A qualidade das pessoas que chegam ao poder. Tenho, entretanto, um outro disclaimer para fazer na conclusão, que é relativamente importante. Acho que deve ter dado para perceber, mas talvez algumas pessoas não me conheçam tão bem, ou coisa do tipo, entendam errado. Eu não sou monarquista. O que eu estava falando são vantagens que uma república, que uma monarquia tem sobre uma república. Existem certas vantagens. Mas eu não sou monarquista. Na verdade, eu acho que a monarquia ela também tem problemas, mas esses problemas eles tendem a ser menores e mais suavizados. Alguns não, porque alguns são problemas éticos que não são de fato solúveis. Se o rei está roubando ou o presidente está roubando, não importa se um está roubando mais ou se um está roubando menos, eticamente falando. Eles estão cometendo crimes. Então, nesse ponto,
elas são idênticas. Como qualquer forma de Estado, na verdade. Não importa se é uma monarquia, se é uma república, se é uma democracia direta, você não eleja presidentes, você vote em leis. Ainda assim, os magistrados, né, eles poderiam ser coercitivos, e se não fosse acordado por consentimento, isso ainda seria um problema ético, pelo menos de uma perspectiva libertária, né? Mas a conclusão disso tudo deve ser a seguinte: se precisa de fato haver um Estado, ou seja, se a gente precisar escolher entre a monarquia e a democracia, em uma situação hipotética, é vantajoso, economicamente falando, e na verdade até eticamente falando, no sentido de que as agressões vão ser menores. Poderia falar assim. Mas ainda assim são agressões, isso deve ser considerado. Mas, enfim, é eticamente vantajoso também, então, nesse sentido, pelo menos, escolher a monarquia ao invés de uma democracia. O que, óbvio, deixa de fato aberta a questão de que se é ou não necessário haver um Estado monopolista. Isso é uma questão que não foi abordada e não vai ser abordada. É uma outra discussão muito maior, provavelmente. Não será feita. Não hoje, pelo menos. Ou, né, se existe ainda uma alternativa a ambos, né? A democracia e a monarquia, que no caso seria o que eu estou em mente aqui, a ausência de Estado. Eu acho, acho que é só isso. Não sou monarquista, atenção. Mas acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu acho que é só isso. A gente pode encerrar. Se vocês tiverem contribuições, eu vou editar a sala para o microfone destravar e vocês poderem abrir o microfone. Mas para isso acontecer, vocês precisam sair da sala e entrar de novo. Então façam isso agora, que eu acabei de editar as mudanças aqui. Quem quiser abrir o microfone, no caso, né? Oi. E aí? Desculpa de ter te interrompido antes. Me interrompeu? Foi mal. Eu falei da Itália. Não, tá tranquilo. Foi uma contribuição boa. Tu leu o Democracia, o Deus que Faliu? Uhum. Na verdade, eu falei que no começo dessa aula, a aula ela seria com base num artigo que eu escrevi usando o livro. Nossa senhora. Eu usei o livro como base. Eu acho difícil entender a nota de rodapé. Porque, Cara, meu o Deus do Hoppe céu. coloca umas notas gigantes, eu acho incrível. Nossa senhora, é metade da página da nota de rodapé. Tem página que é 70% nota de rodapé. Não, mas eu adoro isso. Porque as notas de rodapé... Cara, aquela citação do Lysander Spooner que eu li, aquilo é uma nota de rodapé. Eu adoro as notas de rodapé do Hoppe, porque elas são extremamente interessantes. Inclusive, no meu artigo, ele tem notas de rodapés que pegam meia página também. Deu fazendo comentário sobre as linhas sucessórias históricas da família Habsburgo e Dom Pedro. Cara, é outro livro. Tipo, você tava pra fazer um livro só de nota de rodapé do Hoppe. É possível mesmo. Tem muita coisa boa. Sim, inclusive, cara, tem uma nota de rodapé do Democracia, o Deus que Falhou, que ele deduz a ética argumentativa do nada, assim, foda-se. Ele literalmente pega uma nota de rodapé aleatória e deduz a ética argumentativa. Mano, no livro nada a ver, assim, totalmente aleatório. Eu acho isso incrível. As notas são ótimas, eu adoro ela. Conhece o último teorema de Fermat? Não, que isso? Fermat era uma matemática do século XVI, XVII, não me lembro. Aí ele fez uma notinha de rodapé de latim ali no livro que ele tava lendo. Aí, tipo assim, todo mundo, tipo, não sei o que. Mano,
a gente foi entender o motivo desse último teorema ser explicado certinho, acho que na década de 90. Tipo assim, demorou 5 séculos para as pessoas entenderem, tipo, três faces latim do cara, assim, e deduzir toda a matemática por trás daquilo. O Hopper me passa isso, que ele. Eu vou meter aqui, tô explicando aqui como funciona o sistema industrial na Alemanha de 1800 e a distribuição do valor dos impostos em relação ao tamanho do Estado. Eu vou meter uma ética argumentativa, velho. Literalmente. Nossa senhora. Mas eu Eu tô gosto lendo muito Tolkien das agora. notas, eu gosto demais, você é louco. Eu tô lendo Tolkien agora. Eu tô tendo. Tolkien ele também coloca umas notas de rodapé grandinho ali Que livro você tá pra vez lendo? do Senhor dos Anéis. Tá lendo Senhor dos Anéis? Tô lendo Senhor dos Anéis, eu dei uma parada, mas pretendo voltar. Legal, eu li ano passado. Agora eu vou ter bastante tempo livre, eu acho eu. Aí eu vou colocar mais leitura em dia. Boa. Se bem que faz bastante tempo que eu não leio nada de economia ou ética, alguma coisa. Deixa eu ver o que vocês estavam falando no chat aqui. Tio Sam, A gente falou de propaganda. Hungria. Vocês estavam discutindo? Ah, foto de Habsburgo. O... A doença que o cara teve que deixava o queixo dele Ah, olha só, estranho. o Meirelles mandou o meu artigo do Lysander Spooner aqui. Educação infantil, teste do marshmallow. É a Isabela corroborando com o que eu disse? Tem estudo mostrando que as crianças que conseguem esperar, ou no caso das maiores escolherem sempre esperar, crianças que conseguem esperar, elas costumam ser mais bem-sucedidas em seus planos. Ah, as crianças que conseguem esperar. Entendi, tá faltando um as ali. É, de fato, porque provavelmente elas já têm uma baixa preferência temporal mais cedo na vida, né? Talvez tenha a ver com o desenvolvimento do cérebro, alguma coisa do tipo. Se você quiser, Isabela, desmutar para fazer um comentário do gênero, pode desmutar. Eu tô gravando ainda, não parei de gravar. Isso entra pro vídeo. Eu esqueci que será. Que esse estudo, se eu não me engano, ele com mais detalhes, ele acompanhou essas crianças no futuro depois. Então eles pegaram elas numa faixa etária, algumas um pouco menores, algumas um pouco maiores, depois pegou elas bem no futuro. Bem assim, né? Quando eles já estavam em idade universitária, ou quando alguns já estavam abrindo empresas ou coisa assim. E perceberam que as crianças pequenas, que elas conseguiam esperar, elas mostravam tipo um progresso cognitivo maior e elas tinham mais sucesso nos seus planos, tipo acadêmicos principalmente. E as crianças que sempre escolhiam as mais velhas, elas costumavam ter mais sucesso nas suas empresas, nos seus negócios, porque elas demonstraram a baixa preferência temporal bem antes, então elas meio que treinaram ser adultos mais cedo, digamos assim. Então, tem mais de um estudo disso, é que o do Marshmallow é o mais famoso. Aí eu joguei ele aí. Entendi. Mano, engraçado a foto dos monarcas Habsburgo com um queixaço bizarríssimo. Ou nem tem queixo e tem sei lá que porra é essa aqui desse cara aqui de baixo. Coisa horrorosa. O mais interessante é que esses pintores geralmente eram gentios. Eles deram uma embelezada ainda, cara. Era pior que essa Tipo, merda aí. mano. Isso era Sim. de família, velho. Sim, era. Você vai ver a linhagem dos caras, é só horror, é só monstro, cara. É só aberração. E o pior é que não é só aberração pura e simples, não. É aberração que o cara é. A mãe dele é tia dele e a irmã é prima. E o cara casou com a outra irmã por parte de pai do outro casamento, de outro país, sei lá o quê. Aí nasce tudo cagado. E a ordem da família é toda impossível de entender, é um labirinto. É. Nossa senhora, e teve muito rei que morreu por causa de problema disso. E tipo, cara, chegou no ponto
esse nível de incesto e separação. Cara, a rainha Vitória, ela recebeu o apelido de a avó da Europa. Porque muitos dos netos dela, ela virou rei de outra coisa. Durante a Primeira Guerra Mundial, o rei do Reino Unido, da Alemanha e da Rússia eram primos. Na Idade Média isso acontecia também. Sim, mano. Muito louco. Ó, eu tenho anotado aqui, ó, numa das notas de rodapé. É uma nota de rodapé bem grande. Que eu falo sobre. Achei aqui. Sobre as famílias também. Ó, vou ler aqui. Acho que é essa mesmo. Falo sobre esse negócio das famílias. Ó. Aqui. Observe. Isso aqui eu falo sobre os casamentos, né? E eu coloco essa nota bem depois. Observe. Maximiliano I, de 1493 a 1519, casou-se com a herdeira dos duques da Borgonha, os quais, ao longo do século passado, no caso do século XII, né, 1300, adquiriram um certo número de províncias nas extremidades ocidentais do Sacro Império Romano, os Países Baixos e o livre Condado de Borgonha, que faziam fronteira com a França. Maximiliano, neste casamento, teve um filho, Felipe, o qual se casou com Joana, herdeira de Ferdinando e Isabela, da Espanha. Felipe e Joana tiveram um filho, Carlos. Em Carlos combinavam-se as heranças de seus 4 avós, a Áustria de Maximiliano, os Países Baixos e o Condado de Maria de Borgonha, Castela e a América Espanhola de Isabela de Aragão, e as possessões mediterrâneas e italianas de Ferdinando. Ademais, em 1519, ele foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, tornando-se o chefe simbólico de toda a Alemanha. Isso é praticamente toda a Europa. Nenhum cara. Tipo, o cara é herdeiro da Europa inteira, praticamente. Toda a Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Holanda. Isso é quase tudo. Isso é quase toda a Europa Central. Falta a França e Reino Unido, mas... Da Europa Central só falta a França. É muito louco porque, tipo, a Espanha foi formada a base de casamento e Os monarcas herança. franceses é tudo Habsburgo. Né? Na Espanha, durante a Reconquista, tinha vários pequenos ducados que eles começaram a fazer casamentos entre si e formou 2 grandes reinos, o Castela e Aragão. Os dois se casaram e formaram a Espanha. E depois disso, um antigo rei do ducado tinha parentesco com a família do sul da Itália, de Nápoles. E depois o sul da Itália veio de bandeiras para Itália, umas ilhas no Mediterrâneo, e depois lá a Bélgica e os holandeses em todo do Reino da Espanha. Por causa de casamento e dívida. Por isso que os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil durante a união das 2 coroas entre Portugal e Espanha. Como era meio que um reino só, Holanda, sul da Itália, Espanha, Portugal, os holandeses puderam invadir o Nordeste brasileiro. Invadir entre aspas. Sim, o Eduardo estava estudando a colonização holandesa do Nordeste brasileiro há um tempo atrás. Ele saiu da cal agora.